Esse vídeo aqui é pra falar da origem de tudo que tem de ruim na sociedade de hoje. Vocês acham que é o quê? Comentem aí. O que vocês acham que é o mal na sociedade de hoje? O que causou tudo isso? Fazer até um post na comunidade. O que vocês acham? Vocês, os 3 inscritos que eu tenho no caso, o que vocês acham que causou todas as desgraças da sociedade moderna ocidental? Nesse vídeo vamos ter a resposta, mas eu vou deixar um mistério até o final, depois que eu falo. Mas tudo começa lá na Revolução Francesa. Muitos diriam que começa na Revolução Industrial, mas na verdade a Revolução Industrial foi uma coisa ótima. Foi, sim, não sei outra palavra, é tipo terrível, só que ao contrário, foi incrivelmente boa. Foi uma das melhores revoluções. Foi a melhor revolução, simplesmente, de toda a humanidade. E não tem nada que se compare à Revolução Industrial. Melhor revolução da humanidade e do mundo, né? Enfim, mas tudo de ruim começou com Revolução Francesa. Boom! Maçons e hipocrisia. Tudo de ruim acontece por hipocrisia e gente que não sabe governar, governando. Tudo que aconteceu de ruim hoje em dia é por causa da Revolução Francesa e da democracia. A democracia é uma bosta, uma bostona gigantesca. Mas você é a favor do que? Eu não sou contra a monarquia, eu sou a favor do rei filósofo. Tipo, teria um curso, seria faculdade de presidente. Mas eu acho que antes disso teria que restartar, recomeçar totalmente o sistema educacional do Brasil e do mundo, para que a gente tivesse as melhores faculdades de presidente da existência humana, melhor formadores de líderes, e também deveriam ter líderes em cada bairro. Cada bairro deveria ter um líder. E isso, tá ligado? Deveria ter um rei filósofo, igual falam lá nas filosofias gregas, o rei filósofo, junto com governantes de coisas pequenas, tipo um governante de poucas pessoas. Um governante deveria governar poucas pessoas, porque foi assim que a humanidade existiu por 95% de toda a sua existência. Foram líderes de grupos de 100 pessoas, 200 pessoas no máximo, assim. Mas a maioria eram 20 pessoas sendo lideradas por um cara, ou sei lá quem, sendo lideradas por uma única pessoa, sempre sendo lideradas por uma única pessoa. Então, assim, é por isso que governantes grandes, territórios, não funcionam. Tem que ter algo tipo um senhor feudal que governa sobre uma área, sabe? Mais ou menos isso. Tem que ter várias pessoas governando áreas pequenas. Ou poucas pessoas ou áreas pequenas, que consequentemente vão ter menos pessoas. Mas tudo começa com a Revolução Francesa, porque maçons, malditos maçons e malditos narigudos, mão de vaca, Vocês devem saber de que eu estou falando já. Os maçons que começaram a Revolução Francesa, difamando o rei, que na verdade era um rei bom. O rei da França naquela época, ele estava tentando tirar os impostos sobre o trigo e sobre outros alimentos. Não sei sobre outros alimentos, mas ele estava tentando tirar o imposto sobre o trigo que era pago
a burguesia. Foi isso que deu início à Revolução Francesa. Foram burgueses se revoltando contra o rei porque eles iam tirar os impostos. O rei ia tirar o imposto que os burgueses recebiam. Burgueses que queriam que os pobres se fudessem, que começaram a Revolução Francesa difamando o rei. O primo dele, o primo do rei, eu não me lembro o nome do rei, era Luís XIV, eu acho. Talvez. O primo de Luís XIV, que era o dono do jornal e fazia fake news desde aquela época. Fazendo fake news. Difamando o rei. Dizendo que o rei estava querendo tirar os impostos do trigo por causa da fome. Inclusive, a fome não era porque por causa dos burgueses, do rei. Na verdade, era por causa dos burgueses, não era por causa do rei. Era por causa de guerras que estavam acontecendo ali. Mas outra coisa que teve na Revolução Francesa foi muita hipocrisia depois que eles tomaram o poder. Porque diz lá na Revolução Francesa, que na Constituição da Revolução Francesa, que todos os homens têm os mesmos direitos quando nascem, mas eles continuaram tendo escravos, né? De que nenhum homem deve ser perseguido ou morto pelas suas opiniões, nem mesmo religiosas. Só que eles mataram vários padres e vários pastores. Não sei se tinha pastores naquela época, mas eles mataram vários padres. Eles mataram muita gente que era contra o governo da Revolução Francesa, contra Robespierre. Não sei, não me lembro o nome, eu sou ruim com nomes de pessoas, mas o cara lá que liderava, ele era um amigo, né? Ele matava muita gente, ele matou 30 milhões, eu acho que nem tinha 30 milhões, eu acho que foi 30 mil mesmo. Ele matou 30 mil e a maioria era porra, bom nome, era plebeu mesmo, era artesãos, agricultores, essas coisas, porque eles eram contra o governo de Robespierre. Esse cara, inclusive, ele foi morto, né, pelos próprios colegas, porque eles tinham medo de serem mortos na próxima guilhotinada, né? E é isso, cara. A Revolução Francesa derrubou a monarquia. A monarquia era boa e a Revolução Francesa é ruim. Por quê? Porque eles eram hipócritas e não cumpriam o que eles diziam. Muita coisa que eles diziam lá na Constituição, dos direitos universais do homem, eles não cumpriam, como opressão, como restringir direitos e essas coisas. Tudo isso começou lá com a Robespierre e com a Revolução Francesa. A hipocrisia dos governos e tudo fazendo em favor dos burgueses. Mas o problema não é o acúmulo de capital, o problema é pessoas ruins no governo que não deixam o pobre prosperar, que não é o caso do capitalismo. O que o capitalismo de hoje não está fazendo é por conta do comunismo, que não deixa. O capitalismo não está fazendo de certo é ceder a democracia. O sistema de governo está implicando no sistema econômico e por isso está dando tudo errado. A economia deve ser independente do governo e a democracia está assim, interferindo muito no nosso sistema econômico por causa dos auxílios, né? Porque se tivesse dando tudo certo da economia, eu não ia precisar de um auxílio. Nenhuma pessoa insana iria precisar de um auxílio. Porque se o capitalismo estivesse dando certo, não estivesse sendo atacado pelo próprio governo, eu
poderia ter a minha própria empresa porque eu não teria muitas leis tendo pobre fazer a própria empresa. Eu teria dinheiro para construir minha própria empresa e ter o que eu quiser. Ou qualquer pessoa pobre teria a capacidade de juntar dinheiro, fazer a própria empresa e competir com o próprio ex-patrão. É assim que funciona. Para Deus de verdade, você tem a oportunidade de prosperar. O que não está acontecendo por causa do nosso governo comunista do caralho, que está interferindo em tudo e impedindo as pessoas de terem a própria empresa, de prosperarem e botando a culpa no capitalismo. Sendo que a culpa é deles, que são comunistas. Que começou com a Revolução Francesa, começou com a Revolução Francesa, nas hipocrisias da Revolução Francesa. Caralho, como isso tem a ver? Eu tô falando muito mal nesse vídeo, sinceramente, eu tô falando péssimo. Mas acho que dá pra entender, né? A Revolução Francesa começou com a má gestão do governo, que só beneficiava os ricos e não dava chance do pobre prosperar por causa da Revolução Francesa, que era liderada por burgueses que queriam todos os impostos para eles. E isso foi se perpetuando até os governos atuais ocidentais. Isso piorou quando se juntou com a Revolução Russa, comunismo e o governo se infiltrando na economia cada vez mais. Por isso que foi tudo piorando. É isso, tudo culpa do GSPR. Se você é pobre, é culpa do GSPR. Se você é rico, provavelmente é culpa do GSPR também. É isso. Vai se fuder, França, eu te odeio. Franceses vão tomar no cu.